todos com a paz do Senhor Jesus. Satisfeito, graças a Deus, por mais esta oportunidade de estar aqui para ministrar a escola dominical. Quero neste momento orar a Deus, fazer uma oração para que possamos então continuar com o nosso trabalho aqui. Eterno Deus, soberano de Israel. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradeço por esta rica oportunidade de poder estar aqui para falar, Senhor, comentar na Tua palavra. Senhor, todos aqueles que com certeza estarão ouvindo esta palavra, esse ensinamento, esse assunto, queremos nesta oportunidade transmitir. Fala profundamente cada coração. Que o Teu Espírito esteja conosco aqui, me dando inspiração. Em nome de Jesus, lhe agradeço, ó Pai. Amém. Queridos irmãos, nós vamos aqui ter um assunto maravilhoso que encontra-se lá em Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de 12, versículos 12 e 13. Esse assunto que tem como título o amor no seio da comunidade cristã. Vou repetir o tema, o título desse assunto, desta lição, que é maravilhoso, muito importante esse assunto, que temos, nesta oportunidade para falar aos irmãos. O amor no seio da comunidade cristã está baseado lá em Romanos capítulo 12, versículos 12 e 13, ao qual quero ler. Que nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Irmãos, esse assunto também tem um versículo-chave. O versículo-chave é exatamente Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O alvo, ou seja, o objetivo central desse assunto é o seguinte, é atingir, qual que é o alvo da lição? É muito importante nós prestarmos atenção nesse alvo, para que possamos extrair, o que esse assunto, baseado em Romanos 12, versículos 12 e 13, o que esse assunto quer nos transmitir, o que fala através desses versículos para a nossa vida espiritual. Por isso que é muito importante focarmos, no alvo. Temos um alvo a alcançar através desses dois versículos que, ora, lemos. Nós entenderemos a necessidade, através desse assunto. O alvo é entender a necessidade de viver a vida cristã dentro dos altos padrões de comportamento inspirado por Jesus. É isso, esse é o alvo. Se eu entender que esse assunto, que esses dois versículos, ao qual o apóstolo Paulo, na sua carta enviada à igreja em Roma, está dizendo ou nos transmitindo, serei bem sucedido. O que é, vou repetir o alvo desse assunto, é entender a necessidade, é uma necessidade, irmãos, se faz necessário, a necessidade de viver a vida cristã, é uma necessidade. É necessário vivermos uma vida cristã. Alguém pode dizer, não, mas eu estou vivendo.
mas tem um padrão. Qual é o padrão? Dentro dos altos padrões, existem padrões de comportamento inspirado em quem? Em Jesus. Inspirado em Jesus exclusivamente. Isto é necessário para o crente, para nós cristãos, termos uma vida ou vivermos uma vida cristã dentro dos altos padrões de comportamento inspirados em Jesus. Certo? Inspirados por Jesus. Quer ter um padrão de vida espiritual e também na vida secular abençoado, próspero, aprovado? Então nós precisamos observarmos e seguirmos os ensinamentos ou nos inspirar em Jesus. Não tem outra recomendação. E isso, irmãos, não é escolha. Como cristão, não. É necessário que assim nós fazemos ou temos esse proceder. Isso é necessidade para um cristão. Muito bem. Nós seremos capazes também, irmãos, de entender, presta atenção no que eu vou dizer, através desse assunto, o quanto é maravilhoso. 2 versículos apenas, mas de uma profundidade extraordinária. Nos traz lições muito importantes, nos traz diretrizes muito importantes. Nós vamos ver aqui no mínimo 5 diretrizes tiradas dentro desses 2 versículos. 5 diretrizes, ou direção, ou norte, que essa palavra, esses 2 versículos nos transmite, de grande importância para nossas vidas espirituais. Entender seu papel como cristão na sociedade. Eu serei capaz, se eu prestar atenção nesses 2 versículos, na palavra de Deus aqui, eu serei capaz, de entender o meu papel como cristão na sociedade. E nós temos que entender isso. A igreja exerce um papel muito importante na sociedade. Muito importante. Também serei capaz de desejar, influenciar positivamente a sociedade. Serei capaz de influenciar positivamente a sociedade. Esse é um dos papéis da igreja. Deus nos chamou para ser uma boa influência no meio da sociedade. Também, seremos capazes de fazer uso de seus dons em favor da sociedade. Amém? Vamos aqui, irmãos. Eu quero deixar duas perguntas importantes para os irmãos. E cada um aí analisa, pensa, reflita sobre essas perguntas que eu vou deixar rapidamente. E responde a si mesmo. Isso é individualmente para cada um. Não queira, levar isso para o seu próximo. Não. É para cada um analisar ao ouvir essas perguntas. Analisa bem. É o seguinte, a primeira. Será que nos preocupamos com o nosso comportamento no meio social, em vivermos? Será que nos preocupamos com o nosso comportamento no meio social em que vivemos? Família, igreja, comunidade em geral. É uma pergunta. Como que tem sido o nosso comportamento no meio da sociedade em que vivemos? No meio da nossa família? Será que temos sido realmente exemplo? Um marido exemplar, um pai exemplar, um cristão exemplar dentro da nossa família, no seio também da nossa família, no meio aí da nossa família? Será que tem sido uma boa esposa, uma boa companheira, uma boa mãe, uma boa crente? Então fica aí a pergunta. Também no meio da comunidade, como que estamos nos portando diante da comunidade em geral? Em geral. Fica aí a pergunta. Segunda pergunta. Temos exercido influência positiva sobre as pessoas por meio de uma vida cristã inspirada na palavra de Deus? Será que temos exercido influências
positiva na vida daqueles que, com certeza, nós convivemos, principalmente no dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, por onde estivermos, no meio da sociedade. Qual é a minha influência? Qual tem sido a minha influência? Tem sido positiva? Precisa ser positiva. Como cristão, né? Inspirada na palavra de Deus. Se eu me inspiro na palavra de Deus para seguir, para obedecer, com certeza, irmãos, estou sendo uma boa influência. Eu estou transmitindo ou transmitirei uma boa influência para a sociedade ao qual eu tenho convivência, eu vivo. Então fica aí essas duas perguntas para aqueles que com certeza estarão nos ouvindo através desse vídeo. Vamos ao comentário, né, irmãos? Comentário, vamos à introdução. Aliás, quero aqui rapidamente dizer aqui, segundo está escrito aqui, algo muito importante. Nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos. Não vamos esquecer isso. Somos seres humanos, somos crentes em Cristo Jesus, estamos aí pleitando o céu. Em breve fazeremos parte, com certeza, o dia que estivermos na glória, cidadão dos céus, mas ainda somos cidadão aqui nessa terra, servindo a Cristo para definitivamente um dia poder, na eternidade, nos tornar totalmente cidadãos dos céus. Mas enquanto aqui vivemos, nós temos, irmãos, deveres sociais e éticos. E volto a dizer, esses deveres nós precisamos cumprir com uma responsabilidade em Cristo. Fazendo o quê, irmão? A diferença no meio da sociedade. Cumprindo os nossos deveres sociais e éticos com muito critério, sendo exemplo, porque a Bíblia diz que é uma grande nuvem de testemunhas. Há muitas pessoas que nos observam, que te observam. Aonde você está, aonde você trabalha, você é observado. Como cristão, precisamos então praticar, né, esses deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros. São como, o que significa essa palavra parâmetro? Ou seja, padrão, regra, princípios. Nós temos que ter isso, irmãos, temos que ter, como cristão, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos esse dever ou deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros, ou seja, como padrão, como regra, como princípio, como comportamento, pode ser também, como comportamento. Mais uma vez eu vou dizer como tem sido o nosso comportamento como cristão. Isso é parâmetros. Isso tem que servir de quê? De padrão. Nós temos que ter um padrão, manter um padrão como santos, como servos de Deus. Isso é influenciar de uma forma positiva a sociedade. A igreja de Roma, a qual foi enviada essa carta, com certeza, eles viviam em num clima hostil, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui, orientando aos irmãos, porque eles viviam em um clima hostil ao evangelho. O que significa hostil? Significa o quê? Rivalidade ou agressividade. Tinha uma rejeição, existia naquela época uma grande rejeição ao evangelho. E os irmãos tinham que enfrentar isso, a rivalidade. E talvez até ser agredido ou enfrentar a agressão ou agressões pelo evangelho, em amor ao evangelho de Cristo Jesus. Por isso que Paulo aqui trouxe essas recomendações aqui muito importante, né? E ao qual eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando no meio das trevas. No meio das trevas. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 14, ao qual quero ler, e
E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Continuando, o que determina o nosso proceder? Isso é importante, presta atenção. O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios claros descritos na palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Não é o que acontece ao nosso redor, através do sistema. Não, somos guiados pelos critérios claros descritos na palavra de Deus, igual está lá em Romanos 12, versículo 2. Paulo dizendo aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A recomendação é que nós não devemos nos conformar com este mundo, com o sistema que rege o mundo. Não é isso. Nós não devemos proceder, irmãos, de acordo com o sistema do mundo que está ao nosso redor, mas temos o critério de ser regido pelos critérios claros descrito na palavra de Deus. Aqui é muito claro, aqui é Paulo dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos ver aqui 5 diretrizes dentro desses dois versículos de número 12 e 13 de Romanos capítulo 12. Agora vamos ao comentário. Primeira diretriz, que está lá, Romanos 12, 12, que está escrito: alegrai-vos na esperança. Primeira diretriz, que devemos alegrar na esperança. Qual é a nossa esperança? Essa esperança aqui é a esperança da salvação, de um dia, definitivamente, recebermos a nossa salvação. A esperança do crente em Cristo Jesus é a salvação. Essa deve ser a esperança original, né? A esperança da salvação. Agora vem Paulo dizendo: alegrai-vos na esperança. Paulo fala constantemente, não é só aqui que Paulo está falando, dizendo sobre a esperança. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo de número 5, versículos 2, que vai dizer: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5,5 também está escrito: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, a recomendação aqui da palavra de Deus é que devemos regozijarmos na esperança, ou seja, alegrarmos na esperança que possuímos em Cristo Jesus. Essa esperança é maravilhosa, porque sabemos que mesmo que sofremos ou passamos por muitas dificuldades aqui nessa terra, porque aqui é assim mesmo enquanto estivermos aqui, mas se eu tenho a esperança que um dia
Estarei com Cristo na eternidade. Lá não haverá essas coisas. Não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá morte, não haverá choro, não haverá trevas. Nada de ruim que existe aqui no céu não haverá. É por isso que eu não posso perder a esperança. Por isso que aqueles que têm a verdadeira esperança em Cristo Jesus, eles conseguem alegrar. Porque mesmo em meio às adversidades, eles conseguem alegrar. Porque a esperança é viva em Cristo Jesus, em pensar que tudo que passamos aqui é momentâneo e transitório, mas temos uma promessa e estamos esperando nessa promessa de Cristo Jesus, que em breve estaremos em um lugar, isso é, nos céus, aonde está Deus, aonde está Jesus assentado à direita do nosso Pai Todo-Poderoso. O dia que estivermos com Jesus na eternidade, na glória, na plenitude da glória de Deus, aí vai ser só alegria, gozo, paz no Espírito Santo para sempre. Então, irmãos, não deixe morrer a esperança da salvação em Cristo Jesus. Mantenha viva essa esperança. A esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza, da largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. A esperança cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores. É isso, tanto que é importante mantermos a nossa esperança viva em Cristo Jesus, nos dá largueza de coração, ao ponto de nós sensibilizarmos pelo nosso próximo. Vamos ler capítulo 12 de Romanos, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Mas isso é quando, irmãos, está dentro do contexto da esperança. É quando nós possuímos a esperança, nós temos essa largueza de espírito, temos a coragem de resistir em aflições prolongadas, igual está escrito lá em Romanos 12, que já lemos, que sentimos a alegria e a esperança, e temos paciência na tribulação, perseveramos na oração. As outras, temos 3 diretrizes só aqui nesse versículo de número 12, a qual estamos vendo sobre a primeira, que devemos alegrar na esperança, porque a esperança nos proporciona que coragem, dá largueza ao nosso coração para que possamos nos tornamos mais sensíveis, até inclusive para com o nosso próximo, ao ponto de termos condições de abençoar aqueles que nos perseguem e não amaldiçoar, que é a recomendação aqui da palavra de Deus. Mas precisamos manter a esperança. Amém? A segunda diretriz aqui: sede pacientes na tribulação, que está aí, alegrai-vos na esperança. Aí tem uma vírgula no versículo 12 de Romanos capítulo 12, depois da vírgula, aí vem a outra diretriz que diz: sede pacientes na tribulação. A esperança cristã nos dá coragem, resistência e aflição prolongadas, que exige paciência. Isso tudo é resultado da esperança. Se eu perder a esperança em Cristo Jesus, se eu perder a esperança da salvação, realmente, irmãos, eu vou me tornar uma pessoa desanimada, sem convicção, triste. Qualquer coisa me abaterá, porque eu perdi o que é mais precioso, a esperança de habitar os céus. E penso que qualquer coisa é um absurdo, qualquer lutazinha, qualquer problema, eu acho difícil, porque eu perdi a esperança. É muito importante a esperança em Cristo Jesus, porque nos fortalece nos momentos difíceis, e nos dá paciência na tribulação. O que é tribulação, irmãos? Coisa mais fácil hoje é ter tribulação. São muitas as tribulações que temos durante a nossa vida. Já tivemos, estamos tendo, iremos ter. Por isso que não devemos perder a esperança, porque no céu não haverá tribulações. Não haverá isso. E o crente que perde realmente a esperança,
ele é dominado pelas tribulações e fica sem força, sem coragem de vencer. Tribulação significa a sensação, quando você sente aquela... Sabe quando nós sentimos a sensação de tristeza, de aborrecimento, provocada por algum desabor, por algum desgosto, por alguma dor, por alguma infelicidade, por amargura. Isso é tribulação. Irmãos, todos os dias estamos sujeitos a isso. Sofrer alguma tristeza, ser acometido por alguma tristeza, por algum aborrecimento, porque o mundo que vivemos é propício, irmãos, a isso, proporciona isso a nós. Então, por isso que é necessário manter a minha esperança, para que eu possa ser paciente na tribulação, ou nas tribulações. Quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 22, 14 e 22 de Atos dos Apóstolos, que nos diz, Atos 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha aqui, não é só nós, irmãos. Aqui a Bíblia está dizendo que deveria ser conformado o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações. Irmãos, mais uma vez eu volto a dizer, enquanto vivermos aqui, estas coisas, irmãos, tribulação no caso, faz parte da nossa vida, mas a esperança que nós temos de herdar os céus, lá sim, não teremos tribulações. Então fique firme na fé. Não deixe a esperança em Cristo Jesus apagar, porque aí sim você se tornará um impaciente. E isso não vai resolver nada. Pelo contrário, poderá ficar pior. Poderá ficar pior. Vamos ler também 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. 2 Coríntios 12, versículo 10, para a nossa meditação aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10, que está escrito: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos referindo, nos falando aqui neste versículo de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Versículo 10. Então devemos, medite nisso, meu irmão, minha irmã, você que está passando por algum tipo de tribulação, de dificuldade, medite que os irmãos que nos antecederam, como o apóstolo Paulo escreveu aí esse versículo, ele teve muitas tribulações, muitas provações, muitas lutas. E não é diferente para conosco, mas então isso devemos alegrar, até nas tribulações. Devemos alegrar e dar graças a Deus e adorar a Deus, louvar a Deus. Isso prova que a nossa esperança, se assim procedermos, a nossa esperança está viva em Cristo Jesus, porque conseguimos alegrar ou ser paciente nas tribulações. Nas tribulações. Agora eu quero ler Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Vamos ler aqui Tiago capítulo de número 1, versículos 2 a 4, que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz
paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Tiago aqui, nos orientando, ao qual devemos ter grande gozo quando cairmos em várias tentações. Regozijo. Então é isso aí, meus. Paciência na tribulação. Primeiro, alegrai-vos na esperança. Depois, sim, sede pacientes na tribulação. Aí, a terceira diretriz que esse versículo 12 do capítulo 12 de Romanos nos traz é perseverar na oração. Aqui tem algo muito importante, maravilhosíssimo. A recomendação aqui do versículo 12 do capítulo 12 aos Romanos é que nós devemos perseverar aonde? Na oração. Porque às vezes, irmãos, oramos. Às vezes conseguimos orar, mas não há uma perseverança necessária, devida na oração. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. As aflições, olha aí, o resultado das aflições geralmente nos leva a orar mais. Quando estamos passando por problemas, dificuldades, aflições, nós oramos mais. Mas tem uma coisa, devemos ser perseverante, porque a recomendação aqui é perseverar, não é orar somente quando estamos passando por dificuldade, ou por tribulação, ou por prova, ou seja, momentos difíceis. Aí às vezes, não é só nesses momentos, devemos perseverar em todos os momentos, porque a combinação, sofrimento, paciência e oração já foram citados antes por Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, vamos ler? Capítulo 8, versículo 18, quero ler aqui com os irmãos, rapidamente, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mais uma vez eu digo, irmão, por mais que seja difícil as tribulações, os problemas, as dificuldades, não se compara a glória de Deus que há de ser nos revelada. E nós possuímos isso através da esperança. Por isso que não devemos deixar que a esperança se vai de dentro do nosso coração, de dentro de nós. Não podemos permitir, porque tudo que passamos aqui não se compara, irmãos, à glória que nos espera. A glória que nos espera. Então é isso aí, a oração é muito importante. Uma vida transformada tem a oração como um instrumento crucial para o seu comportamento cristão. A oração é tão importante, irmãos, que precisamos ter como uma vida transformada. Um instrumento crucial, se torna um instrumento crucial para o nosso comportamento cristão. O crente precisa orar constantemente. Nós temos que ter momentos para orarmos a Deus, igual está aqui, a recomendação, versículo 12 aí, perseverai na oração. Precisamos ter momentos. Quantas vezes você tem orado durante a semana? Quantos minutos, meu irmão, você tem orado durante essa semana? Você tem tirado momentos para conversar com Deus? É necessário. Quando surgem aflições, geralmente oramos, mas muitas vezes não perseveramos nisso. O resultado, irmãos, está na perseverança. Às vezes sim oramos, recebemos a bênção, recebemos, Deus manda a solução para nós, mas aí deixemos de orar. Não, a recomendação é que devemos ser perseverantes. O que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17? Está dizendo, orai sem cessar. Orai sem cessar. Essa é a recomendação. Esse exercício contínuo da oração é coerente com a vida cristã disciplinada.
Nós precisamos ter disciplina. O que é disciplina na oração? É ter momentos diários. Nós temos aqui, separar um momento. Todos os dias eu vou tirar tantos minutos, a hora é cada um é que sabe o momento, o horário que pode ou que possa estar na presença de Deus em oração. Mas precisa ser disciplinado, porque às vezes eu começo muito bem, até certo ponto, alguns dias muito bem, depois eu deixo, vou deixando, vou fraquejando e me torno um indisciplinado. Isso exige esse exercício, porque é um exercício. Orar, irmãos, não é fácil. Ter vida de oração não é fácil. Ter compromisso na oração não é fácil. É um exercício e precisamos fazê-lo diário. Precisamos ter essa disciplina, que nos leva à oração. 2 Timóteo, eu quero ler 2 Timóteo com os irmãos, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo de número 3 ao 5, que diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aqui, Paulo está comparando com um soldado, somos comparados como soldado que precisamos trabalhar legitimamente ou militar legitimamente, não embaraçar com os negócios dessa vida. Às vezes os embaraços nos faz romper com o compromisso que fizemos na oração. Às vezes, alguns embaraços nos tira da presença de Deus, ou nos tira dos momentos, nos faz um indisciplinado. Um embaraço aqui, um embaraço ali, de repente nós estamos longe, distante, da oração. Mas como bom soldado de Cristo Jesus, temos que militar legitimamente, de uma forma que agrada mesmo a Deus, um exercício, temos uma disciplina naquele momento ali. Não, agora é o momento da minha oração, eu entrarei diante de Deus em oração neste momento e dobre os joelhos e ora a Deus os minutos que você determinou. Isso é constantemente, para que possamos alcançar de Deus as nossas bênçãos. Assim como um atleta, aqui o escritor aos Hebreus, lá em 12:1, fala para alcançar o prêmio, para ganhar o prêmio, precisa esforçar-se. Irmãos, o céu é tomado por esforço. Aqui está comparando como um atleta, como um atleta que para ganhar ele precisa esforçar. Mesma coisa nós como cristãos. Sem esforço, irmão, nós não veremos o Senhor. De braços encruzados, não veremos o Senhor. Sem ter uma vida compromissada pela oração, na oração, será muito difícil vencer os impasses dessa vida. Então, quem preserva a esperança? O que acontece? Ele consegue a paciência na tribulação e consegue a perseverar na oração. São diretrizes, irmãos, que a palavra de Deus aqui nos dá. Então vamos partir aqui para o versículo 13 do capítulo 12, que nos dará mais duas diretrizes, Mais duas diretrizes, que diz, versículo 13: comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. É compartilharmos as necessidades com os santos. Irmãos, a recomendação da Bíblia aqui é que nós devemos participar as nossas ansiedades. Aqui é bíblico. Às vezes alguns irmãos passam por dificuldade, porque parece que fica assim meio receoso, assim, sente vergonha de chegar até um irmão, de chegar até a mim, estou me referindo à igreja que eu dirijo, aos irmãos, de chegar até o pastor da igreja e contar o que está acontecendo, participar as suas ansiedades, os seus problemas. Mas aqui é recomendação, é diretriz da palavra de Deus. Não temos, irmãos, que
O porquê não participar. Fica até difícil, às vezes, em certas situações, porque nós não temos como adivinhar a necessidade de um irmão ou de outro que passa por dificuldade. Então a Bíblia recomenda aqui no versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Suas necessidades. Se você, meu irmão, está passando por algum momento difícil, alguma necessidade, participe aos santos, aqueles que realmente são santos e que têm condições de fazer alguma coisa por você, porque isso é diretriz da palavra de Deus. Não, você, ao fazer isso, você não está fazendo nada errado, porque a palavra de Deus aqui nos instrui que devemos compartilhar aos santos. Mas compartilhe, irmãos, aos santos. Porque às vezes, conforme a pessoa que você irá compartilhar as suas necessidades, talvez fica pior. Porque sai comentário, a pessoa sai comentando para a torta e direita e não resolve nada. Mas existem os santos. A recomendação aqui é que devemos comunicar com os santos nas necessidades. Vamos ver o que diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 10. Vamos ver aqui. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Qual é a recomendação de Paulo à igreja em Gálatas? É que devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Né? O próprio Paulo estava aqui, quando lemos em Romanos capítulo 15 e versículo de número 26, eu quero ler aqui que a Bíblia já está aberta, né? Capítulo 15, versículo 26, porque pareceu bem a Macedônia, a Acaia, fizerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. É o próprio apóstolo Paulo falando aqui da oferta que os santos irmãos levantaram para que fosse enviado aos irmãos que estavam passando por necessidade da igreja de Jerusalém. Isso cabe a nós como cristãos, sermos sensíveis, porque temos a esperança em Cristo Jesus, e aquele que possui essa esperança, ele consegue ser uma pessoa gentil, consegue exercer, ajudar o seu semelhante, ao seu próximo, nas suas necessidades. As suas necessidades, né? Semelhantemente ressaltou, né, João semelhantemente ressaltou a providência para as necessidades dos irmãos. Também lá em 1 João capítulo 3, versículo 17, Tiago confirma esse princípio também. Tiago 2, capítulo 15, versículo 16. A marca mais alta do amor cristão, a marca mais alta do amor cristão é o quê? É o amor aos irmãos. Jesus disse, lá em João capítulo 13, versículo 35. O que Jesus disse aqui? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se fizerdes amor uns aos outros. Isso seremos conhecidos como discípulos de Jesus, se nós praticarmos o amor uns para com os outros. Isso foi Jesus quem disse. Né? Nós sabemos que muitas igrejas, inclusive nós aqui em Roscomo já fizemos, já ajudamos, né, algumas pessoas, sempre recolhemos oferta. Sou grato a Deus pela vida dos irmãos que têm sido generosos e têm contribuído. Temos uma igreja ao qual os irmãos têm o coração voltado. Isso prova que os irmãos aí, né, tem nos irmãos a esperança, os irmãos vivem a esperança em Cristo Jesus, porque não possui facilidade, não possui dificuldade em ajudar aos necessitados. Todas as campanhas, fizemos várias campanhas no decorrer desses anos que somos pastores aqui e ajudamos já várias pessoas. Fizemos pelo menos o mínimo temos feito para ajudar os necessitados. É isso que a Bíblia nos ensina. E temos também na nossa igreja um departamento de assistência social e, segundo as nossas capacidades, temos feito algo para ajudar. Isso é cumprimento da palavra de Deus, isso é obedecer os ensinamentos da palavra de Deus nessa questão
de suprir a necessidade dos santos, não só dos santos, mas também, né, daqueles que não pertencem à família cristã, que é nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos para a quinta diretriz aí, que diz: praticai a hospitalidade, que está também no versículo, a última parte do versículo 13 do capítulo 12 de Romanos. Segui a hospitalidade, ou seja, devemos praticar a hospitalidade, devemos ser hospitaleiro. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 2, quero ler aqui rapidamente, estamos já partindo para o encerramento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso falarmos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 2, que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. É importante a hospitalidade. Por que o apóstolo Paulo está falando aqui aos irmãos em Roma que deveria praticar a hospitalidade? Irmãos, eles viviam num momento que já falamos de hostilidade, ou seja, de dificuldade, ou seja, de perseguição, ou seja, de agressividade àqueles que praticava o evangelho, que falava do evangelho, que vivia o evangelho, existia. Então vai Paulo aqui agora instruindo para que eles praticassem, hospedassem aqueles que necessitariam de hospitalidade. Isso faz parte da nossa vida cristã. Devemos ser, irmãos, hospitaleiro. Muitos lá no passado hospedaram anjos sem saber que eram anjos, mas hospedaram. Isso é muito importante, termos o coração voltado para hospedar um servo de Deus, para hospedar um santo, uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus. Isso é muito importante, é recomendação da palavra de Deus. Devemos então, vamos ler mais um versículo, 1 Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 9. 1 Pedro 4, capítulo 4 e versículo de número 9, que diz: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. E ainda tem aqui, o apóstolo Pedro aperta mais um pouquinho. Ele recomenda aqui: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Irmão, se for para hospedar alguém, hospedar um servo, um crente de Deus, um servo de Deus, mas se for para ficar murmurando, então não faça. Não faça isso. Deve ser feito com alegria, com gozo, com coração alegre. É que deve ser feito. Amém? Vamos caminhar aqui. Eu quero deixar só um alerta, uma observação sobre essa questão da hospitalidade. Devemos ter critérios sobre isso. Hoje em dia está complicado, Cabe aqui uma palavra de alerta. Muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprirem esse mandamento, têm sido vítimas de falsos cristãos que lhes causam grandes prejuízos. Devemos ter esse critério, cuidado, de hospedar. Não é assim, porque eu sou crente, parece alguém querendo, precisando de uma hospitalidade. Eu não conheço, não sei quem é, então preciso ter cuidado, porque muitos têm usado, tem tentado, irmãos, e tem tirado, usando-se de falsidade, passando-se por crente, mas não sendo crente, e causado transtorno e prejuízo a alguém que hospeda esse tipo de gente. Devemos ter cuidado, É necessário muito cuidado. Sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, assim como recomenda Mateus 10,16, para cumprir este mandamento, sem colocar em risco os familiares e demais pessoas. Cuidado, irmãos? Tem a recomendação de sermos hospitaleiros, mas precisamos ter cuidado,
porque muitos têm usado situações aí se passando de crente para que alguém hospeda e vem fazer ou causar danos. Então, cuidado, em caso de dúvida, ligue, comunique à liderança, consulta o pastor, consulte alguém, mas não faça se for duvidoso, não pratica se for o caso a hospitalidade. Existem outras formas. Se for o caso, pague uma hospedaria, num hotel, sei lá, uma diária, ou vai lá. Isso também é uma forma de ajudar, de ser hospitaleiro. Amém? Quero aqui concluir. Estamos diante de mandamento que enfatiza o comportamento ético cristão. Mandamentos que só podem ser obedecidos se a nossa vida estiver entregue incondicionalmente no altar do Senhor. Para encerrar, eu quero ler Romanos capítulo 12, versículo de número 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, devemos servir, a nossa vida deve ser entregue incondicionalmente no altar do Senhor, ou seja, sem reserva de domínio. Devemos nos entregar totalmente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue abençoando os irmãos. Chegamos ao final. Só quero, neste momento, dirigir a Deus mais uma palavra de oração e, sendo assim, colocando uma vírgula neste momento. Se Deus nos der outra oportunidade, estaremos novamente com os irmãos compartilhando aí no futuro, porque estamos, cada domingo, um irmão, um obreiro que tem, estará comentando os assuntos da escola dominical. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, soberano, Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade. Que possa, Senhor Deus, ser de grande bênção para aqueles irmãos que estarão, Senhor, ouvindo esta palavra, que possa falar no íntimo do coração de cada um. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus permaneça com todos os irmãos e fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Forte abraço.